Foi agora há pouco, né? Lá na sede da CBF, goleiros o Alisson, o Bento e o Hugo Souza, defensores Alexandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz e Danilo, laterais Alexandro, Carlos Augusto, Wesley e Wanderson, meio-campistas Andréas, o Bruno, o André, o Casimiro, o Ederson e o Gerson, atacantes Estevão, Antony, Gabriel, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Quais as surpresas aí do Ancelotti, Lélio? Pedir pro pessoal deixar na tela. Deixa na tela aí pro Lélio ir acompanhando. Assim, ele convocou o Alexandro do Lille, né? Isso. Não deixa de ser uma surpresa. É uma surpresa. Ele convocou porque ele o viu de perto, porque o Real Madrid enfrentou o Lille, né? Inclusive, foi derrotado lá na França, para falar a verdade. Permanece, por exemplo, o Ederson, que nós conhecemos bem, porque foi um jogador revelado pelo Cruzeiro. Isso. Ele também enfrentou o Ederson em jogo da Liga dos Campeões da Europa. Mas aquilo que a gente já sabia, né, e previa é que o Casimiro voltaria. Ele melhorou bastante na reta final da Liga Europa, da temporada, e por isso foi convocado. Aliás, não só por isso, como ele mesmo explicou, como que eu vou deixar fora um jogador como o Casimiro, que ele considera espetacular. Porque aqui no Brasil, realmente, a gente fala muito sobre isso, né? O etarismo e tudo mais. Casimiro tem 33 anos, por que ele não pode estar na seleção? E eu cansei de falar aqui, o maior erro na Copa de 2014 do Luiz Felipe Scolari foi ter convocado uma seleção muito jovem, né? Jogadores ainda na sua grande maioria sem muita experiência, e deixar fora Ronaldinho, Adriano. O Adriano, sim, era só fica aí, ó, na concentração, pode tomar 2 latões aí por dia, tá bom. Tinha que ser assim. Kaká tinha que estar, porque isso você observa, são jogadores de um nível de respeito muito grande no futebol europeu. Então eu gostei dessa convocação aí, e até me surpreendi pelo número de brasileiros, mas aí passa muito pela comissão fixa ou permanente da seleção, né, Dimara? E até porque ele falou isso, né? Ele falou que teve ajuda nessa primeira convocação exatamente porque, tava disputando, tava no comando do Real, um monte de coisa, né, voltado para um outro lado. É verdade. Mas que ele teve ajuda ainda. E o Richarlison também, né? Não, sim, mas antes do Richarlison, tá aí o Andrei Santos, que nós vimos surgir no Vasco. Ele praticamente jogou pelo Vasco só a segunda divisão, é um jogador que pertence ao Chelsea e vai estar na edição do Super Mundial. O Chelsea, inclusive, está no grupo do Flamengo, e lá no ataque o Antony está de volta, ele que estava, e aí o Ancelotti, ele estava acompanhando de perto, né, esse jogador, porque ele saiu do Manchester e foi para o Real Betis, e o outro é o Richarlison. Richarlison do Tottenham, que inclusive foi titular na final na semana passada, lá em Bilbao, pelo Tottenham na Liga Europa. Quer dizer, o Ancelotti vai trazendo também jogadores que ele conhece. Eu agora só não tenho certeza se o Ancelotti chegou a trabalhar com ele no Everton. Eu não tenho certeza. Mas, por exemplo, com o Bernard, ele trabalhou lá. Mas ele não chegou, eu não sei se ele chegou a trabalhar com o Richarlison lá. E olha só, aspas do Ancelotti, nessa convocação eu tentei selecionar jogadores que estão bem. Sobre o Neymar, tá? Que ele tá falando. Neymar voltou recentemente de uma lesão, todos sabem que ele é muito importante, contamos com ele, obviamente. O Brasil conta com ele, a melhor versão dele, ou seja, ele quer o melhor do Neymar. Voltou ao Brasil para jogar e se preparar bem para o Mundial. Aí já teve conversa, já teve tudo, a gente sabe disso, né?
se o Neymar, a força do Neymar é grande para, né, conversar sobre um treinador que ele não queria, ou que a família não queria, que não era bom, que o pai dele foi lá, aquela coisa toda, você imagine para apoiar um treinador. Então imagino que o Ancelotti tenha tido essa conversa também, e por isso ele respondeu especificamente do Neymar, o que não está errado, né, Lélio? Porque ele está voltando de contusão, né? Exatamente. E a gente já viu. E ele, inclusive, revela que conversou com o Neymar, explicou para ele que ele entendeu perfeitamente, mas que é claro que ele não vai abrir mão do Neymar. Talvez para esse lugar do Neymar aí tenha sido convocado o Richarlison, que está de volta à seleção brasileira. Mas vamos ver. O Neymar precisa agora ter uma sequência de jogos e se estabilizar novamente como jogador de futebol, né? Deixar a revista Caras, tipo essas revistas de fofoca aí, e voltar a frequentar mais o noticiário esportivo, né, Dimara? Deixar o entretenimento, né, Lélio? Porque, exatamente. Como você disse que fez falta, né, pro Luiz Felipe Scolari na Copa realizada no Brasil, o Adriano, né, o próprio Ronaldo Gaúcho, aí eu tô citando os dois especificamente pelas situações, né? Ele também fará muita falta, né? Porque fica um vácuo, fica, né, faltando o cara. Quem é esse cara? Qual é a referência? E o Neymar sabe que ele pode ser a referência desse time agora, depende dele, né? Exatamente, aí vai depender somente dele. E o Matheus, ele pesquisou pra gente, sim, Ancelotti treinou o Richarlison no Everton. Então ele já tinha ido para o Everton depois de ter jogado primeiramente no Watford da Inglaterra. É isso, vai respondendo aí a pesquisa pra gente. Gostou dessa primeira convocação? Gostou do Carlo Ancelotti aí no comando da seleção brasileira? Responde aí. Eu vou mostrar agora, Lélio. Ele contou, o Ancelotti, hoje na entrevista, que há 2 anos atrás foram iniciadas essas conversas, né? Para que ele pudesse vir ser treinador da seleção brasileira. Nessa época, 2 anos atrás, a gente fez o Dimar entrevista com o Luiz Felipe Scolari, falando exatamente dessa possibilidade e tudo mais. Luiz Felipe Scolari, que hoje entregou a Ancelotti lá na CBF a camisa da seleção brasileira, né? De campeão mundial, para o que a gente espera seja o sucessor para mais um título da seleção brasileira. E o Luiz Felipe Scolari falou isso sobre a questão de um técnico estrangeiro na seleção brasileira. Confere aí. Respeitar os treinadores estrangeiros em todos os sentidos. E passa que, se tem qualidade, não interessa que ele seja desta nacionalidade ou daquela nacionalidade, com qualidade e sabendo trabalhar em termos de clube e seleção no Brasil, nós temos que ser receptivos, como todos foram receptivos e todos foram bem aceitos nos países em que trabalharam quando nós saímos do Brasil. Nós temos que saber que nós saímos já muitas vezes e já fomos muitas vezes bem aceitos na área internacional, e temos que ter essa receptividade com os estrangeiros. E sendo bom, não interessa a nacionalidade. E se quiseres dizer, para ser treinador tem que ser melhor. Pronto, seja melhor e acabou o assunto. É isso. E o treinador já falava sobre isso há 2 anos atrás, exatamente quando tinha começado essa negociação. Não é se é estrangeiro, se é brasileiro, de onde é. Luiz Felipe Scolari, que trabalhou em 7 países diferentes, comandou 2 seleções, né? A brasileira campeã do mundo, além da portuguesa, quando ele levou a equipe ao vice-campeonato da Eurocopa de 2004 e ao 4º lugar na Copa do Mundo de 2006. Então, essa presença do treinador estrangeiro é tida, como o Luiz Felipe Scolari falou, é o seguinte: é bom, é o melhor, então é esse que eu quero. É isso, né? Não dá para questionar. Não, aí você tá trazendo um dos maiores técnicos do futebol mundial. Aí não há nem muito o que contestar, se é italiano, marciano,
Claro. de Saturno, não interessa. Esse é o Ancelotti, que é o técnico que treinou o maior clube de futebol do mundo, né? É o maior vencedor da história desse clube e agora vem para a seleção que tem o maior número de conquistas. Então, eu espero que realmente não haja uma perseguição, como houve, por exemplo, no basquete, quando veio um argentino e que era campeão do mundo com a seleção daquele país, o Rubem Manhano, e o Oscar, ele simplesmente comandou uma revolução contra o cara. Entendeu? É uma bobagem. E é como o Filipão falou, os técnicos brasileiros, eles saíram daqui para ensinar, por exemplo, lá em Portugal. Sim. Ele leva a seleção portuguesa a uma final de Liga a final da Eurocopa e perde para a Grécia na final. Mas também chegou à semifinal da Copa do Mundo, repetindo o feito também do técnico brasileiro Otto Glória na Copa de 66. E aí você pega Parreira, Telê, Zagallo, o próprio Filipão. Esses camaradas trabalharam aí no Oriente Médio por muito tempo. O próprio Parreira foi técnico aí de várias seleções estrangeiras. Tivemos o Joel Santana treinando seleção da África do Sul. Na Copa foi o Parreira e acabou se desligando na primeira fase da competição em 2010. Enfim, eu acho que o pessoal tem que aproveitar também um pouco para absorver, né? Tudo aquilo que tem para passar o Carlo Ancelotti, porque ele foi campeão como jogador e foi campeão como técnico. Então, né, é um camarada que merece todo o respeito. É verdade. E tomara que o pessoal pare com essa história de etarismo, seja com jogador de futebol, seja com treinador, que tá aí o técnico da seleção brasileira, né? Com a experiência que tem, o próprio Luiz Felipe Scolari, que esteve hoje na CBF, que está falando aí que tem que ser realmente o melhor treinador, né? E que as pessoas tenham consciência que é da experiência que você tira muita coisa para o seu futuro. E principalmente, né, o respeito. Olhar tudo, né? Olhar, não é só o currículo, né, dito, escrito, mas é o currículo do que se fez em campo. Então, ele mesmo falou, essa seleção brasileira vai ser uma mescla de novos jogadores com jogadores experientes. Ele não vai abrir mão da experiência. E ponto final. É isso, é uma nova história que está começando hoje para a seleção brasileira, que a gente espera que seja muito vitoriosa.